Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom! Como que você está? Espero que esteja bem. Na aula passada, nós vimos o avanço da humanidade, falamos sobre a idolatria, falamos sobre como Deus ficou esquecido pelo ser humano, pelo homem. Nós vimos que tudo colaborou para que a humanidade se perdesse. Mas nós vemos que Deus, o Senhor da história, estava ali agindo e Ele escolhe dentre essa multidão pecadora, dentro desse povo idólatra que havia esquecido do Senhor, Deus levanta um homem chamado Abrão, no qual todas as nações da terra viriam a ser chamadas. Nós vimos ali uma pequena reflexão sobre o abandonar o passado e olhar para o plano melhor que vem de Deus, olhar para o futuro que com ele seria muito bom. Na aula de hoje nós continuaremos a divagar sobre a vida de Abraão, nós falaremos aí sobre a pisada na bola de Abraão, nós vamos falar sobre Melquisedeque, sobre a descida para o Egito, enfim, pontos, né, que são muito importantes no nosso estudo de Gênesis, tá ok? Está preparado? Vamos lá! O livro de Gênesis, no capítulo de número 12, ele transcorre com uma velocidade meio grande. Nós vemos ali que Moisés dá uma resumida, dá uma enxugada na história, porque são vários pontos que nós percebemos, vários fatos acontecendo e simplesmente sendo citados, não desenvolvidos. Nós vemos Abraão saindo de Ur dos Caldeus, indo para Harã, com a morte do seu pai, ele desce rumo a Canaã, atravessa o vale de Siquém, lá no Carvalho de Moré, Deus aparece para ele e faz uma promessa, dizendo que daria toda a terra, toda a descendência de Abraão habitaria na terra. Abraão fica feliz para chuchu com isso e edifica um altar e sacrifica a Deus. Olha só, tudo estava caminhando às mil maravilhas, ó, confundindo as mil maravilhas. Porém, é necessário atentar a um fato. A fome era algo muito corrente na região de Canaã. Essa região ela era muito assolada pela seca. E aí o que Abraão faz quando é assolado pela fome? Ele olha para o Egito e ele resolve, sem consultar a Deus, por iniciativa própria, nós percebemos que esse gigante da fé, que lá no início do seu chamado ele abandona tudo e todos porque ouviu a voz de Deus e ele segue essa voz, agora, em um momento de dificuldade, numa aparente pedra no caminho, como diria Carlos Drummond de Andrade, o nosso Abraão, ele resolve agir por conta própria e agir pelas forças humanas. Ele olha o Egito, ele era uma terra que tinha uma certa abundância. Você fala, mas por que, Sandro? Olha o mapa. É interessante a gente falar muito sobre esses mapas agora. Mas dá uma olhada no mapa aqui e você vai perceber que o Egito, ele era irrigado pelo rio Nilo. E o rio Nilo, gente, ele vai fornecer para os moradores dessa terra uma melhor condição de alimentação. Não só para eles, por questão das plantações, mas também para o cultivo dos animais. Então, nos períodos de seca, o Egito não sofria tanto. E Abraão observa isso e ele, né, conforme nós já falamos, ele por conta própria, por sua própria iniciativa, como diz o Luciano Huck, por sua própria conta e risco, ele vai para o Egito. E ali ele vai encontrar um certo problema. Que problema era esse? A esposa de Abraão, Sarai, ela era uma mulher muito bonita. Uma senhora de 65 anos que chama a atenção das pessoas, era dona de uma grande beleza. Tem um livro apócrifo que também traz o nome de Gênesis, foi encontrado nos rolos do Mar Morto. Se você quiser dar uma pesquisada aí, nos rolos do Mar Morto encontra-se esse livro e ele também faz uma referência forte ali, elogiando e enaltecendo a beleza da esposa de Abraão, de Sarai. E aí, Abraão fica com medo, porque era comum o monarca egípcio, faraó, não sabemos que faraó é esse, tá ok?
Tem-se uma ideia pela dinastia, pela época da dinastia, mas não dá para ter certeza de que Faraó era esse. Ele era costume dele tomar as mulheres bonitas e colocá-las no seu harém particular. Porém, se a mulher fosse casada, ele matava o marido. Ponto pacífico. E Abraão, ele teme pela sua vida. Estão percebendo que ele sai da promessa de Deus, tenta arrumar, tenta caminhar pelas suas próprias pernas e já se depara com um problema maior ainda do que a fome, que agora é o problema do risco de arriscar a sua vida, de pôr a sua vida a perder. E aí ele, para tentar sair dessa situação, ele se enrola mais ainda. Ele vai e fala que Sara é a sua irmã. E aí surge aquela pergunta que muitas pessoas falam: ah, então Abraão mentiu. Não necessariamente, tá ok? Abraão não mente, ele não pratica uma mentira, mas ele esconde uma verdade. Ou passando, peraí, como isso? Ele não conta que Saraí era a sua esposa, mas diz que era sua irmã, o que é, de certa forma, verdade. Lá no capítulos adiante, no capítulo de número 20, versículo de número 12, nós vamos ver que Saraí, ela é meia irmã de Abraão. Então, de certa forma, ele não fez uma mentira. Você fala, nossa, ele era casado com a irmã? Sim, isso era muito comum no mundo antigo, tá ok? Nós temos o casamento de pessoas, de parentes próximos, tá? Então isso era uma prática comum naquela época. E Abraão, ele usa desse subterfúgio para quê? Para não ser morto. O fato ainda complica mais, a situação fica mais complicada, por quê? Faraó chega e fala, Abraão, é sua irmã? Ele presenteia Abraão com camelo, um monte de coisa, Abraão fica mais rico, porém ele toma Sarai de Abraão e coloca ela no harém dele, como era de se esperar. Abraão, obviamente, fica decepcionado, fica chateado, e Deus, ele acaba entrando novamente em ação, aí vamos dizer assim, né? Então Abraão, ele teve até a intenção de manter a sua consciência limpa, perante esse fato. Por quê? Porque ele, dentro do seu plano, da sua arquitetação, ele fala uma meia-verdade. Então para ele, não menti e tal. O fato é que Deus coloca pragas, joga pragas, como acontece lá no livro de Êxodo, sobre Faraó, tá ok? E Faraó tenta entender o que está acontecendo e ele percebe que ele tomou para si a esposa de um homem que, de certa forma, fora escolhido por Deus. E aí, gente, esse ato vergonhoso, ele vai trazer um resultado também extremamente desastroso, tanto para Faraó, tá ok, que acabou sendo afligido pelas pragas, quanto para o próprio Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele é expulso da terra do Egito, literalmente expulso, e é desmascarado como um mentiroso. Melquisedeque, o nome que já está aparecendo para vocês aí no hebraico, significa para nós, numa tradução para o português, como rei de justiça. E esse personagem misterioso, porque nós não temos uma biografia dele aparecendo, olha, Melquisedeque da geração de tal, fulano de tal, nós não temos isso aparecendo, ele simplesmente aparece ali na narrativa. Ele vai ser apresentado para nós como rei de Salém, ou no hebraico, o termo correto, como vocês já veem aí, é Shalim, que é uma forma abreviada do nome Merishalayim, que seria a cidade da paz ou Jerusalém. Algumas traduções, para nós em língua portuguesa, traduzem o nome dessa cidade como Sião, Então você tem também o aparecimento de Sião, Salém, Jerusalém, estão sendo referidas exatamente ao mesmo ponto geográfico, à mesma cidade. Pois bem, nós não sabemos muita coisa sobre Melquisedeque. O que aparece para nós é que ele é um rei sacerdote ligado a Jerusalém e tem uma tradição antiga, obviamente não é bíblica, tá? Isso que eu vou comentar não é bíblico, é uma tradição judaica, hebraica, que diz que Melquisedeque, na verdade, ele era Sem, sobrevivente do dilúvio, filho de Noé, que é posto como sacerdote de toda a raça humana. Então nós temos aí uma coisa interessante para se observar. Nós falamos na aula passada que o mundo patriarcal, o mundo nesse período de Abraão, era um mundo totalmente corrupto e idólatra. Eles estavam voltados à idolatria. Porém, Deus chama Abraão de uma maneira específica, Abraão passa a segui-lo, servi-lo, e surge no meio do nada esse camarada aí, esse Melquisedeque, dizendo-se ser sacerdote e
a serviço do Deus Altíssimo, do El Elyon. Então, nós temos aí um fator a observar, que teoricamente Deus havia se revelado a outros povos, no caso aí aos cananeus, antes da dominação da Terra Prometida, né? Deus havia se revelado a outros povos. Deus, né, teria aparecido e se mostrado para as outras pessoas fora do campo abraâmico, fora de Abraão. Tá? Então você pode falar assim, então peraí, Sandro, então quer dizer que Deus ele se manifestou para as outras nações? Com essa concepção de Melquisedeque, podemos afirmar que sim, que Deus teria aparecido, se manifestado para outros povos também. Obviamente que nós, cristãos, nós seguimos a tradição judaica, hebraica, nós temos a Bíblia, o Novo Testamento e o Velho Testamento, nós temos e nos baseamos a nossa fé dentro do relato bíblico, mas é cabível essa aceitação sim, de que Deus pode ter se manifestado a outros povos. Para isso, eu indico para vocês o livro chamado Fator Melquisedeque, tá ok? Já está aparecendo aí na tela. Você teria, dentro da leitura dessa obra, uma visão um pouco mais ampla sobre essa questão da manifestação de Deus a outros povos, tá ok? Se você tiver interesse, você pode me procurar no WhatsApp, que eu envio para vocês. Eu tenho esse livro em PDF e envio para vocês sem nenhum problema, tá ok? A obra completa, para que você tenha uma leitura mais apurada, já que o nosso espaço aqui é muito curto, muito pequeno, para poder expor essa questão que, gente, dá pano para manga. Mas o fato evidente é que Melquisedeque tinha firmeza e um certo reconhecimento de Deus, assim como Abraão também o tinha. Então ambos, né, têm a plena consciência de servir ao único e verdadeiro Senhor que havia se revelado a essas duas personagens, Melquisedeque e Abraão, de uma maneira especial, né? Então é super interessante também você perceber que lá no Novo Testamento, lá na carta aos Hebreus, o autor, que nós não sabemos quem é, né? O autor de Hebreus, ele declara Cristo, Jesus, como uma espécie de sacerdote da ordem desse Melquisedeque. Está lá no capítulo 5, versículo de número 6. Ele mostra isso, ou seja, ele coloca que a ordem de Melquisedeque ela é muito mais antiga do que o sacerdócio de Arão, o sacerdócio levítico, colocando até mesmo esse sacerdócio de Melquisedeque como superior ao que foi instituído posteriormente. E é interessante observar que Abraão reconhece isso. E dentro deste quadrante, reconhecendo essa posição sacerdotal de Melquisedeque, Abraão traz dízimos para esse sacerdote como uma oferta religiosa. Abraão, ele era um homem falho, propenso a pecar, propenso a errar. Por quê? Porque ele era um ser humano. Aí você vai olhar para mim e falar assim, não, Sandro, Abraão, ele era o cara, Abraão era amigo de Deus, Abraão falava com Deus ali, né? Deus vinha conversar com ele, Deus se manifestava para ele, Deus chamou Abraão. Sim, mas Abraão era homem, tá ok? E falho como todos nós. E aí, nós estamos trabalhando dentro de um contexto do qual existe uma promessa que aos olhos humanos, ela tem a tendência de não acontecer. Nós temos Sarai, a esposa de Abraão, que era estéril, numa idade já avançada, e que tinha a promessa de dar a Abraão uma semente da qual muitas nações viriam a surgir. Né? A promessa, Deus fala para Abraão, olha as estrelas do céu, conte-as se você pode, tal, aquela história toda, esse vai ser o número das suas gerações. Só que Abraão também já era idoso, casado com uma mulher que já era idosa e era estéril ainda para completar a situação. E Sarai estava impaciente por esse herdeiro. E aí, gente, ela procura resolver o seu problema, a sua esterilidade, dentro da pessoa de Agar. Agar era uma serva egípcia que ela trouxe quando ambos saíram do Egito, foram meio que escorraçados, né, conforme nós vimos no Egito. E aí, o que ela faz? Ela faz um esquema para que Abraão se deite com a sua serva e tenha com ela um filho. Aí você vai falar assim, Sandro, peraí, como que isso pode acontecer? Gente, a Sarai estava agindo de acordo com os costumes da sua época e os costumes, né, culturais ao qual ela estava inserida. Isso era uma prática comum
no Oriente, né? Até hoje existe ainda um pouco dessa prática, ainda nós vemos essa questão voltada ao homem do Oriente ter mais de uma mulher, tal, mais de uma esposa. Então, de certa forma, era uma prática comum. Então, ela estava agindo de acordo com a sua cultura. Obviamente que nós sabemos que isso não é tão certo dentro do cristianismo ortodoxo, tá ok? Mas para a época de Abraão, isso era uma prática comum. E Abraão, ele, de certa forma, cede a essa pressão. Uma coisa interessante de você perceber é que o termo bíblico, ele, quando fala que Abraão consente, ele escuta a sua esposa, o verbo utilizado aí é o verbo chama, que na verdade significa obedecer. Então Abraão, de certa forma, ele se torna tão complacente que ele obedece a esse pedido da sua esposa, e aí nós vamos ter o nascimento de um menino chamado Ismael. Esse filho, Ismael, o Novo Testamento relaciona ele como o filho nascido segundo a carne, ou seja, como se fosse algo próprio dos esforços do homem quanto à religião. E aí, eu quero chamar a sua atenção, fazer uma breve reflexão sobre esse ponto da vida de Abraão, quando muitas vezes nós somos chamados, também como Abraão. Todos nós temos um chamado geral. E Deus, no decorrer da nossa carreira cristã, Ele nos direciona aquilo que eu vou chamar de chamado específico. Deus, Ele tem um plano individual para mim e para você. O plano que Ele tem para mim não é o mesmo que tem para você, não é o mesmo que tem para a minha esposa ou para os meus filhos. São planos individuais. São situações individuais, das quais Ele propõe, Ele faz o plano e Ele trabalha. O problema é que na maioria das vezes nós agimos como Abraão. Muitas vezes, na verdade, agimos como Saraí, né? E queremos fazer o trabalho de Deus. Nós queremos colocar a nossa mão para que a promessa de Deus venha a ser cumprida. E aí que está o problema, porque nós agimos segundo a carne, nós agimos segundo aquilo que nós achamos que é correto. Foi o que aconteceu aí nesse contexto da história de Abraão. Você vai perceber que Abraão, ao se deitar com Sara e ao ter esse filho com ela, o que ocorre? Ela passa a desprezar a sua senhora, ela passa a desprezar Saraí, que passa também então a atormentar, passa a impor cargos sobre Agar, sua serva. E ainda joga a culpa de tudo que estava acontecendo, dos problemas domésticos que estavam acontecendo nesse triângulo amoroso, vamos dizer assim, nas costas de Abraão, que se defende dizendo: eu só te obedeci, eu só segui o que você me pediu. Percebam que a casa de Abraão passa a sofrer um certo problema. O lugar que era para ser de paz, o filho que era para ser uma bênção, começa, de certa forma, a transtornar o lar da família patriarcal, o lar de Abraão. Por quê? Porque agiram segundo a carne. Gálatas diz isso. Mas olha só que interessante. Deus, ele tem uma promessa. E a promessa que vem de Deus, ela é totalmente o oposto da carne, pois é a palavra de Deus que vai ser cumprida por ele e no tempo dele. E isso se dá com o nascimento de Isaac, que eu vou comentar com vocês um pouco mais para frente. Então, a nossa reflexão que fica aí é essa. Não devemos agir segundo o nosso coração. Quando nós entregamos a nossa vida ao chamado de Deus, nós aguardamos o cumprimento das promessas que Ele nos faz no particular, no nosso individual, no tempo dele. Sem botar a nossa mãozinha ali no meio, sem querer dar o nosso jeitinho para tentar ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para executar a sua obra. Saraí ignorou esse padrão divino. E como o texto de Gálatas afirma, ela agiu segundo a carne e trouxe problemas para a família segundo isso. Muito bem! Nós tratamos aí sobre vários assuntos e deixamos outros assuntos aí para a sua leitura. Como nós falamos no início do nosso estudo, isso há 7 semanas atrás, nós falamos que é um estudo totalmente intuitivo. Você vai lendo o livro de Gênesis e nós vamos trocando as informações.
E hoje nós temos a dúvida da Amanda. Amanda participando aí novamente com a sua colocação, que foi uma pergunta assim super legal, que eu procurei não abranger no decorrer do nosso estudo devido à sua dificuldade acadêmica. Por quê? Para a pergunta da Amanda, são necessários alguns conhecimentos técnicos e geológicos que eu sei que por muitas vezes não faz parte do nosso dia a dia e nem tampouco da nossa formação. Tá ok? A Amanda perguntou assim, se quando ocorreu o dilúvio, os continentes eles não estavam grudados. Ela até colocou uma aspas no e-mail, né? Se eles não estavam grudadinhos. Bom, esse continente grudado, ele é mais conhecido por nós aí que estamos estudando, que estamos comentando, até mesmo na escola, as criancinhas estudam e conhecem ele como Pangeia. O que era a Pangeia? Era a Terra com todos os continentes juntos, unificados. Porém, antes dessa Pangeia, nós tínhamos um outro nome a um continente que nós, criacionistas, consideramos como o continente da criação, que seria a Terra Seca. Eu vou até pegar aqui a minha colinha para vocês, que é um nome muito feio, tá? Era o Fanerozoico, né? Era o continente, vamos chamar de continente da criação. Como nós sabemos que o continente está se movimentando, a crosta terrestre, as placas tectônicas, elas estão em constante movimento, que causam os terremotos, os tsunamis e etc., e vão afastando os continentes com o transcorrer dos anos. Com isso acontecendo, nós temos mais ou menos ali dentro do momento do dilúvio, a Terra já com o continente não totalmente unificado, mas era um só, que seria a tal da Pangeia. Durante o dilúvio, nós sabemos que o dilúvio, foram as chuvas, as comportas dos céus que se abriram, mas nós sabemos que foi uma catástrofe um tanto maior, né? Ou seja, tsunamis, possivelmente terremotos, enfim, foram causados, ocasionando a destruição da humanidade. E dentro desse contexto, o continente, segundo um relato criacionista, o continente começou a se separar, dando origem ao que nós temos hoje. Tá ok? Então essa teoria de que a Terra poderia ser unificada, ela é super aceita, ela está aí, né? Mas, conforme eu disse, eu resumi aqui bem para vocês, ela precisa de um estudo de um tempo um pouco maior para podermos tratar sobre isso. Se você tem alguma outra dúvida relacionada às aulas que nós passamos, à aula de hoje também, você pode estar enviando o seu comentário, a sua pergunta para as nossas mídias sociais que já estão dispostas, aparecendo aqui para nós, tanto no e-mail quanto no Instagram, tá ok? Você pode perguntar por lá também, que não tem problema, ou ainda pegar aí o nosso número de WhatsApp. Já estão aparecendo aí as pessoas que o têm, né? Já estão aparecendo aí, você pode perguntar para eles que eles podem passar para vocês e vocês automaticamente trazer o seu questionamento, tá ok? Espero que você tenha gostado da aula de hoje, compartilhe essa aula para abençoar mais pessoas e fiquem com Deus.